Oi gente, meu nome é Juliana, tenho 20 anos. Nesse canal eu trago crimes pra vocês, casos. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, se inscrevam aqui embaixo, dá um like no vídeo. E é isso, bora lá. Hoje eu trouxe pra vocês o caso que aconteceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1960, que chocou o país inteiro. Neide Maria Maia Lopes nasceu no dia 2 de março de 1937, no Rio de Janeiro. Antônio Couto Araújo era casado com Nilza e tinha duas filhas. A Tânia, que é mais conhecida como Taninha, e tinha 4 anos, e a Solange. A Solange eu não achei a idade da menina, não fala muito no site sobre a idade dela e nem muito sobre. O Antônio e a Nilza moravam no subúrbio, no bairro Piedade, com suas duas filhas. O Antônio saía para trabalhar enquanto a esposa cuidava da casa e das duas meninas. Foi então que Antônio conheceu a Neide no final de 1959, na atual Central do Brasil. Os dois começaram a se tornar amigos e com isso acabou acontecendo um relacionamento amoroso. Durante 3 meses, os encontros eram constantes, eram intensos, e ela não sabia que ele era casado, ela não sabia que ele tinha filhas e não sabia que tinha uma casa. Até que um dia, o amigo do Antônio, vendo toda aquela situação, resolveu contar pra Neide o que estava acontecendo, disse que ele era casado, que ele tinha 2 filhas, e a Neide surtou, foi falar com o Antônio e falou pra ele que ele tinha uma semana pra largar a esposa. Foi então que a Neide descobriu que estava grávida, ela ficou super feliz, foi lá contar pro Antônio. Ele disse que era pra ela abortar porque ele não queria filho dela, que ele não poderia falar que ele engravidou a amante. E aí ela falou que ela não falaria pra ninguém quem era o pai da criança e que ela não abortaria. Ele ficou com raiva, ele agrediu ela e ameaçou. Meses depois, os dois se reencontraram, ele disse pra ela que levaria ela um passeio, ela ficou super feliz, super animada com o passeio. E aí ela foi. Quando chegou no destino, era uma clínica, ele dopou ela e fez o aborto sem consentimento dela. Ela só percebeu que o aborto foi realizado quando chegou em casa e percebeu que estava com hemorragia. Após isso, após esse aborto que ela realizou, o relacionamento dos dois foram mantido com ameaças. Ele dizia que contaria para todo mundo que ela era amante, que ela ficou grávida, mas que ela abortou. Então ela ficou com muita raiva dele, disse que ali foi naquele ponto que ela falou que queria vingança. A Nilza, a esposa de Antônio, não sabia dessa relação que ele tinha. Então foi aí que a Neide, durante 6 meses, começou a vigiar eles, ver o que eles faziam, a hora que eles faziam as coisas, vigiava as filhas, até que um dia ela resolveu bater na porta da casa da Nilza, dizendo que era amiga de escola. A Nilza achou aquela situação um pouco estranha, mas falou que era amiga, então tudo certo. Ela convidou ela pra dentro e aí as duas começaram a conversar. Ela ia na casa da Nilza na parte da tarde, as duas conversavam. A Neide até chegou a falar pra ela que tava afim do irmão da Nilza, que era pra ela ajudar os dois ficarem juntos, mas era tudo mentira. E aí, durante uma conversa, a Neide perguntou pra Nilza o que o Antônio mais amava no mundo. E aí ela disse que era a Taninha, a menininha de 4 anos, que ele amava muito ela, que ela era luz pros olhos do pai dela. E aí a Neide começou a ir na casa deles, levar doces pra ela, levar presentes pra Taninha. Ela começou a se aproximar mais da Taninha, sabendo que ela era a paixão do pai. E aí, durante uma conversa entre Neide e Antônio, a Neide perguntou pro Antônio se ele realmente amava a Nilza. E aí ele estranhou, ele falou, mas por que você sabe o nome dela? Como que você sabe o nome dela? E aí ela falou, se você não largar sua esposa, eu vou matar toda a sua família. No dia 30 de junho de 1960, a Taninha não queria ir pra escola. A escola naquela época era aquelas casas de centro de ensino, que ainda tem um pouco até hoje. Ela não queria ir, mas a mãe mesmo assim a levou. Aí a vizinha recebeu uma ligação falando que a Nilza não ia conseguir pegar a Taninha naquele dia, que uma amiga dela ia pegar a Taninha pra ela e que ela era pra ela avisar a diretora. Ela foi lá, falou pra diretora e aí a Neide foi até a escola, se passando por Odete, pegou a menina direto com a diretora e saiu. Foi então que a Nilza foi buscar a filha na escola. Eu não sei se ela foi buscá-la, se ela foi levar lanche pra menina, porque as pesquisas cada hora falavam uma coisa. E aí quando chegou lá eles falaram que a Taninha já tinha ido embora, que ela pediu pra entregar a Taninha pra uma amiga e essa amiga levou. Ela ficou nervosa porque ela falou que não tinha ligado pra ninguém, que ela ia sim buscar a filha dela naquele dia na escola. E aí nessa hora ela ligou pro Antônio e pra polícia e contou que haviam sequestrado a Taninha. E aí eles perguntaram pros funcionários da escola quem que havia buscado a menina.
E aí eles começaram a falar e o Antônio na hora sacou que quem havia buscado ela era a amante. A Neide foi até a casa de uma amiga com a Taninha. Quando chegou lá, ela falou que estava cuidando da Taninha naquele dia e que a menininha ficaria com ela por algumas horas. As duas ficaram lá e ela pediu uma tesoura pra amiga e cortou o cabelo da Taninha e guardou na bolsa. Acredito eu que ela tenha guardado na bolsa para depois provar pro Antônio que realmente ela não tava brincando e que ela ia fazer mal pra alguém. Perto da casa dessa amiga dela tinha um matadouro e aí ela chegou a perguntar para algum dos funcionários ali do matadouro por que ficava cheio de urubu lá, ficava com um cheiro estranho. E ele falou que os urubus comiam os restos dos animais que ficavam ali. Por volta das 8 da noite, a Neide pegou a Taninha e saiu de lá com ela. Foram pra uma loja, ela comprou uma garrafa de álcool. E a Taninha perguntou pra que aquilo servia. Ela disse que a Taninha ia ficar doente e que aquilo era o remédio. Foi então que ela levou a Taninha até esse matadouro e com um revólver calibre 32, ela disparou um tiro na nuca da Taninha. A Taninha já estava morta quando ela jogou álcool em cima do corpo da menina e tacou fogo e deixou o corpo dela em chamas e saiu correndo. As testemunhas que viram a Neide saindo ligaram rapidamente para a polícia e viram que o corpo da menina estava em chamas e quando a polícia chegou já não podia fazer nada, já não tinha o que fazer ali. No dia seguinte, a foto da Taninha estava em todos os jornais possíveis. Durante as investigações, o Antônio contou que ele tinha uma relação extraconjugal com a Neide e aí ela virou a principal suspeita do crime. Eles foram até a casa dela e na bolsa da Neide tinha o revólver que matou a Taninha. Então não tinha mais pra ela correr, não tinha o que ela fazer mais, ela era a principal suspeita e ela tinha o revólver que matou a menina, então ela foi pra delegacia. Durante uma entrevista pra Saulo Gomes, ela foi questionada sobre qual foi a motivação dela pra cometer o crime e ela perguntou: por que você está me perguntando isso? Eu só não matei a família toda porque eu não tive tempo. Foi então preciso que eles transferissem a Neide para outro lugar, porque os moradores queriam entrar na delegacia que ela estava. A reconstituição do crime também acabou sendo cancelada, porque eles sabiam que todo mundo ia lixar a Neide, então eles acabaram cancelando. Em outubro de 1963, 3 anos após o crime, ela foi condenada a 33 anos de prisão, mas só pegou 15 pelo bom comportamento. Depois que ela saiu, ela foi morar com os pais até a morte deles. E notícias mais recentes diziam que ela ainda estava viva e que ela morava numa rua tranquila, mas que ela não saía de casa, ela não conversava com ninguém, a única coisa que ela fazia era assistir TV. O Antônio e a Nilce, eles continuaram juntos após a morte da Taninha e eles tiveram mais 3 filhos, além da Solange, tiveram netos e tiveram bisnetos. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. O caso foi aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, como eu havia falado, em 1960, e chocou o país todo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e é isso. Tchau!